direito brasileiro, a figura da audiência pública apareceu pela primeira vez na década de 1980. Ela tem por princípio básico estabelecer um diálogo entre quem decide e a sociedade. O doutorando e mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Diogo Reis Rodrigues Moreira, está hoje no Academia para apresentar o seu estudo sobre audiências públicas. Vamos conferir todos os detalhes deste estudo no Academia e também parte da bibliografia base deste trabalho e as teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Para debater o estudo de Diogo Reis Rodrigues Moreira, convidamos o doutorando em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e coordenador editorial da Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, Pedro Buch, e Marcos Firmino Santiago, doutor em Direito do Estado pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro, e professor do mestrado em Direito pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje e, claro, de forma não diferente, ao professor Diogo, a quem já peço, inclusive, para fazer a apresentação do seu trabalho. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Rimac. É uma honra estar aqui na TV Justiça, debater esse tema com os professores Pedro Buch, professor Marcos Firmino Santiago, que já conheço os trabalhos, já admiro há tanto tempo. E é uma honra falar desse tema aqui, em especial que é um tema muito caro a mim. É um tema que na minha jornada acadêmica, ele tem três marcos, três grandes momentos que eu posso dizer que me trouxeram plena satisfação. O primeiro deles é que esse trabalho ele saiu da minha dissertação de mestrado. A base científica desse trabalho foi desenvolvida no meu mestrado, sob orientação do professor Dr. André Ramos Tavares, na PUC São Paulo. E o primeiro marco foi a aprovação. Não poderia ser diferente, de fato, a obtenção da aprovação graças a essa pesquisa. Um segundo marco, a abordagem sobre o viés da relação entre a sociedade e o Supremo Tribunal Federal rendeu uma obra específica pela editora Fórum, a sociedade e o Supremo Tribunal Federal, o caso das audiências públicas. E o terceiro grande marco é estar aqui, justamente na TV Justiça, na Academia, onde tem um espaço para se debater esse tipo de assunto que às vezes não se tem tão abordado no sistema livreiro, no mercado, mas a Academia não poderia ficar sem. E esse é o papel da TV Justiça, e eu, como fã da Academia, fico muito feliz de estar aqui, do outro lado da tela, e tenho uma responsabilidade grande, porque fui muito inspirado pelos professores que vieram aqui, os pesquisadores que vieram aqui, e me sinto com a mesma obrigação, e torço para que consiga fazer isso com quem estiver assistindo lá em casa. Bom, como começar a falar sobre o meu trabalho? Nesse tempo que eu tenho, eu dividi minha fala em três momentos. O momento no pré-texto, que é a minha ideia de recorte temático, metodologia, objetivo do trabalho. O momento do texto, que é o desenvolvimento de alguns pontos chaves do texto. E chegando a uma espécie de conclusão diferente do comum, montando o conceito de audiência pública. Diferente porque conclusão ser o conceito, a gente não costuma utilizar assim. Mas, considerando a metodologia, o fio condutor, o recorte que eu procurei fazer na audiência pública, o conceito de audiência pública é, de fato, uma das conclusões que eu queria chegar. O recorte temático, ele ficou na audiência pública no Supremo Tribunal Federal, exatamente isso. Queria buscar e pesquisar o procedimento disso. Minha ideia era, de fato, buscar, à luz do direito processual constitucional, a experiência experimentalista do Supremo Tribunal Federal e o produto dele, a audiência pública. Para isso, tive que me desviar de temas tentadores, como o caso da legitimação da Suprema Corte, casos, a correlação democrática entre a audiência pública, se há um sistema de democracia participativa, se há um sistema de democracia dialógica, enfim, tive que me afastar de questões essencialmente teóricas. A metodologia utilizada foi, de fato, uma metodologia empírica. A base para isso foi justamente os textos, vídeos e áudios das audiências públicas realizadas. As audiências públicas, elas, por serem gravadas, permitiram esse material e essa pesquisa, esse desenvolvimento. A ideia foi retirar do Supremo Tribunal Federal, não um discurso, o que ele diz ou não diz o que é audiência pública, mas, de fato, o que ele fez da audiência pública. E essa foi a ideia. A minha base da pesquisa foram as 5 primeiras audiências públicas, por um critério temporal. Ainda não havia sido realizada as outras audiências. E começo aqui dizendo especificamente que a audiência pública ela é típica do legislativo. Essa talvez seja o primeiro momento que a gente vale a pena levar em consideração. A audiência pública, ela nasce no legislativo, ela
tem sede própria no Legislativo e ambiente propício à disseminação pelo Legislativo, pelo caráter representativo, dialógico, deliberativo do próprio Legislativo. Mas ela não fica ali, ela vai adiante. Ela atinge o Poder Executivo, como questões com orçamento participativo, questões com plano diretor participativo, enfim. A audiência pública, ela atinge o Legislativo, o Executivo e chega no Judiciário. Ela chega no Judiciário não por qualquer porta ou pelas beiradas, ela chega no Judiciário justamente pelo órgão de cúpula do Judiciário Nacional, o Supremo Tribunal Federal, que também com funções constitucionais e chega justamente na legislação que trata das suas principais ações constitucionais. Ação direta de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento do preceito fundamental. As leis 9868 de 99 e a 9882 de 99. Por meio dessas duas leis, começa a previsão da audiência pública no Supremo Tribunal Federal. Ali tem uma previsão ainda muito tímida, é uma fissura no ordenamento, dizendo, caso o ministro queira esclarecer alguma coisa, pode se utilizar da audiência pública. Ou seja, ela aparece aqui como um mecanismo tímido de esclarecimento do ministro. Ponto. Entre 99 e 2007, nós tivemos um intervalo, pois em 2007 foi realizada a primeira audiência pública no Supremo Tribunal Federal. É bem verdade que em 2004 o ministro Marco Aurélio já havia convocado a audiência da interrupção de gravidez dos fetos anencéfalos. Entretanto, não fixou data, mas já havia mencionado sua intenção em produzir essa audiência. A primeira audiência foi feita pelo ministro Carlos Aires Brito, na questão importante das células-tronco, da lei da biossegurança, e já na sua primeira aparição, ela já se revelou muito mais do que um mero mecanismo de informação. Naquela ocasião, ela não só funcionou como audiência pública, mas fomentou o debate excessivamente até. Nós tivemos diversas manifestações a respeito. O cenário atual do Supremo Tribunal Federal, lá na ocasião de 2007, permaneceu cheio de protestos, manifestações, enfim, a audiência pública já se revelou sua grandiosidade, já revelou essa grandiosidade logo na sua estreia, na sua inauguração no Supremo Tribunal Federal, provocando e chamando a atenção de muita gente, tanto os especialistas quanto os não especialistas. Essa foi talvez um ponto marcante da audiência pública. E na sequência ela veio acontecendo. Nós tivemos a segunda audiência, que é a interrupção, a questão dos pneus usados, nós tivemos que a importação de pneus usados, presidida pela ministra Carmen Lúcia, a terceira, da interrupção de gravidez dos fetos anencéfalos, presidida pelo ministro Marco Aurélio. E aí, a audiência pública já tinha tomado forma e corpo grandioso, talvez muito mais do que aquela previsão legal, naqueles dispositivos das leis 9868 e 9882. Nessa ocasião, o Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do ministro Gilmar Mendes, elaborou a emenda regimental número 29, lá em fevereiro de 2009. Ocasião em que procurou-se dar corpo à audiência pública. A ideia era a seguinte: o ministro relator, que era antes a única autoridade possível de solicitar a audiência pública, passou a ser uma das hipóteses e a segunda, o presidente da corte. Ou seja, dobramos a possibilidade de convocação. Antes apenas o relator, depois passamos para o presidente. Nessa ocasião, um fato que eu considero muito importante na questão da audiência pública é justamente quando o regimento prevê. Ele diz assim, poderá o presidente ou o relator, convocar a audiência pública para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário o esclarecimento das circunstâncias de fatos com, aí vem, repercussão geral ou de interesse público relevante. Nessa ocasião, colegas, a audiência pública ela cria um laço entre o relator ou o presidente e a sociedade. Pela primeira vez, se fala que a audiência pública não deve ser apenas um mecanismo para esclarecer o ministro. Deve esclarecer o ministro diante de questões de interesse público relevante. Ou seja, cria-se aqui a oportunidade de se aferir na sociedade se aquele objeto merece audiência pública. E aqui começa a formar esse canal de relação entre sociedade e Supremo Tribunal Federal. Esse regulamento, ele mais do que prever a audiência pública e dar corpo à audiência pública, ele trouxe mecanismos de saúde à audiência pública, ou seja, de efetividade. Ele exigiu que o despacho fosse amplamente divulgado,
que houvesse pluralidade de teses e paridade de tese, ou seja, mais debate sobre mais assuntos e de uma forma equilibrada, para que a audiência não fosse viciada, tendenciosa. Disse também que era necessário a gravação e cobrir a questão pela TV Justiça e pela Rádio Justiça, provocando ainda mais a sociedade, que passa a ter um acesso já possível e obrigatório nessa situação, para conhecer, assistir e participar dessa audiência pública. Ou seja, os laços vão se aprimorando. Esse regramento não formou como uma espécie de engessamento. E por que não fez isso? Porque esses pilares, eles tendem mais a manter a audiência pública como algo forte, como ela se revelou. A ideia foi colocar no regimento aquilo que a própria audiência fez espontaneamente. Ela surge de uma fissura minúscula na lei e se expande desde a sua primeira utilização. Na sequência, nós tivemos a primeira audiência realizada por um presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi a audiência da judicialização da saúde, pelo ministro Gilmar Mendes, e ainda a quinta audiência realizada pelo ministro Lewandowski, no caso de acesso à universidade por meio de cotas raciais. Toda essa pesquisa, ela me possibilitou encontrar diversos efeitos da audiência pública, que eu classifiquei em diretos e indiretos, mas por força do tempo eu não posso abordar nesse momento. Mas foram fundamentais para que eu chegasse à tradução do conceito de audiência pública da forma que eu vi e pesquisei, mediante o experimentalismo do Supremo Tribunal Federal. Assim, a audiência pública no âmbito do STF é o instrumento pelo qual essa corte ouve o público especializado, ou seja, os espertos, ou ainda ouve aqueles com experiência na matéria, os experientes, em questões de interesse público relevante ou com repercussão geral, com a finalidade de esclarecer os ministros sobre a matéria ou circunstâncias de fato, criando oportunidade para se debater simultaneamente as teses opostas e com fundamentos variados, ampliando e fomentando o debate dentro e fora da corte, ampliando a transparência, a publicidade, atividades do Supremo, trazendo maior pluralidade ao processo constitucional, além de aproximar a sociedade da corte e ainda possibilitar a aferição de efeitos do julgado, realizando um prognóstico do comportamento social diante da decisão a ser tomada. Isso aí. Ok, daqui um pouquinho então nós vamos aprofundar nesse tema. Agora vamos conferir parte da bibliografia base utilizada neste estudo. Controle Concentrado de Constitucionalidade, de Gilmar Ferreira Mendes e Ives Gandra da Silva Martins, editora Saraiva. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade, Estudos de Direito Constitucional, de Gilmar Ferreira Mendes, editora Saraiva. Teoria da Justiça Constitucional, de André Ramos Tavares, editora Saraiva. E nós vamos a um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Em debate hoje no Academia, a Sociedade e o Supremo Tribunal Federal. O caso das audiências públicas, estudo do doutorando e mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Diogo Reis Rodrigues Moreira. Antes de iniciarmos aqui o nosso debate, eu gostaria de convidar você a acompanhar a produção acadêmica já disponível no mercado editorial de teses e dissertações. Franchising, terceirização e grupo econômico. A responsabilidade solidária como instrumento de combate à precarização das relações trabalhistas, de Maria Inês Miaabi, disponível na Biblioteca Virtual da USP. Repercussão geral e acesso à justiça. Consequências do Instituto diante dos direitos e garantias individuais, de Bernardina Ferreira Furtado Abrão, disponível na Biblioteca Virtual da USP. Abuso de minoria em direito societário. Abuso das posições subjetivas minoritárias, de Marcelo Vieira von Adamek, disponível na Biblioteca Virtual da USP. Bom, além destes trabalhos aí
já disponíveis, você também pode contar com mais este, que é do próprio professor Diogo Reis, que hoje traz esse trabalho para ser apresentado aqui no Academia, a sociedade e o Supremo Tribunal Federal, o caso das audiências públicas. Houve alguma mudança ou é a base mesmo do seu trabalho? Sim, houve bastante mudança. Na verdade, a base foi, de fato, a pesquisa do mestrado, mas eu fiz por uma abordagem distinta, que eu não havia feito no mestrado. Na verdade, na dissertação, eu percebi, correlacionando, de fato, a audiência pública como um sistema de aproximação entre o Supremo Tribunal Federal e a sociedade. Então, é uma nova abordagem se utilizando da mesma base de pesquisa. Seria mais ou menos isso, mas é diferente, sim. Está aí, então, disponível já também no mercado. Professor Pedro Buch. Agradeço. Bom, professor Diogo, eu tive a honra de acompanhá-lo nesse processo de elaboração e tenho a honra, atualmente, de tê-lo como responsável temático da Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, número 24, cujo tema é efetivamente audiência pública e o Instituto do Amicus Curiae. E esse novo estudo, pelo qual você é o nosso líder e consultor temático, você tem apresentado um outro enfoque da audiência pública, que é um enfoque que visa explorar não apenas a configuração desse instituto no STF, mas a participação de outros atores nesse processo de configuração e concretização. Na sua fala, apresenta o caráter técnico da audiência pública, da informação técnica, para além, claro, do diálogo e do fomento ao diálogo. Mas um dado tem aparecido em algumas das entrevistas que temos conduzido, que aparecerão e que serão transcritas nesse número 24, que é o caráter político, por vezes, de algumas audiências. Na audiência pública mais recente, convocada pelo ministro Dias Toffoli, tem uma curiosidade, que é as partes de um recurso extraordinário com repercussão geral conhecida, as partes, que na verdade são as recorridas, impugnaram e interpelaram, seja o ingresso como amicus curiae, mas principalmente a convocação da audiência pública. O argumento é muito curioso. Ao se convocar a audiência pública, politiza-se o debate sobre o campo magnético das linhas de transmissão. Então, em que momento a audiência pública permite essa politização? E aí, veja, nós deixamos aqui de ter um instituto eminentemente positivo e passamos a ter uma certa preocupação com a forma como o instituto pode se desenvolver. Perfeito. Perfeito, professor Pedro. Bom, ótima pergunta, agradeço. E vou tentar expor o que considero a respeito. Bom, a audiência pública, de acordo com a cada utilização, ela foi prestando a diversas finalidades. Essa foi uma grande dificuldade em conceituar a audiência pública, dada essa polivalência da audiência pública. Nessa ocasião, especificamente dessa audiência pública, que provavelmente será a nossa 8ª audiência pública no Supremo Tribunal Federal, nós temos um caráter essencialmente técnico a ser discutido na audiência pública. E aqui já foge um tanto a ideia de politização da audiência pública como mecanismo de participação e muito mais como mecanismo de instrução e esclarecimento aos ministros, dada a questão técnica envolvida, mais do que a questão política. Agora, professor Pedro, penso eu que a audiência pública, por força da sua natureza, ela não permite se afastar completamente da questão política. A audiência pública, por excelência, e até por ter nascido seu ambiente natural, ser o legislativo, ou nas situações deliberativas, a audiência pública ela tem essa carga de diálogo muito forte. E no Supremo Tribunal Federal, isso, por mais que não se pretendia que isso ocorresse, digo que não se pretendia, pelo seguinte, a previsão legal, como eu disse no início, ela é minúscula, ela apenas diz esclarecimento do ministro. Mas o debate avançou. O debate atingiu, sim, questões políticas, questões na sociedade, questões de repercussão social, da repercussão da sociedade. Bom, 2 pontos merecem muita atenção a respeito desse tema específico. A audiência pública apenas com caráter técnico, exclusivamente, penso eu que será muito difícil ser produzida. Nós tivemos a questão da importação de pneus usados, uma audiência essencialmente técnica, excelente audiência, muito bem realizada, assim como as demais, mas não foi
politizada a questão a respeito de debate social. Isso foi muito menor, até pela questão técnica envolvida. Mas mesmo assim, não ficou de fora. Então, penso eu que a audiência pública, por excelência, ela atrai o debate mais politizado, sim. Acontece que penso eu, não exclui o outro. Minha ideia é que a audiência pública ela deve ser útil, sim, tanto para a questão técnica, quanto para outras questões que envolvam a sociedade de uma forma geral. As decisões do Supremo Tribunal Federal, elas não atingem mais uma pessoa ou duas pessoas, ela tem um impacto grandioso. Em situações com impacto nessa dimensão, é necessário que se tenha a possibilidade de se ouvir a sociedade, seja a sociedade especializada ou a civil. Agora, o segundo ponto curioso, e aqui eu já finalizo a minha resposta sobre esse ponto, é justamente a questão da parte, do interesse da parte, né, falando da questão procedimental, em que não haja audiência pública. E isso é muito interessante, porque você tem a dificuldade. A audiência pública, que de início me parecia ser apenas do ministro, passa a ser, de uma certa maneira, também da sociedade, porque a sociedade, embora ela não pode pleitear ou provocar essa audiência, ela pode pedir, né, por meio da questão da interferência nos processos, mas ela não pode determinar a audiência pública, mas ela passa a participar. E agora a gente tem um outro movimento, que entraria, no caso, a terceira figura, que seriam as partes, que não só participariam da audiência, mas sim brigariam para que essa audiência se realizasse ou não se realizasse. De fato, esse é uma situação nova, porque, de uma forma geral, as partes envolvidas desejam audiência pública. De uma forma geral, sim. Então, de fato, essa questão de técnica e política, penso eu, que elas são indissociáveis, considerando o mecanismo da audiência pública. De fato, isso. Professor Marcos Firmino. É um prazer estar de novo aqui nessa bancada. Agradeço pelo convite a participar do programa Academia. Meu caro Diogo, você fez um estudo bastante interessante e extremamente atual. E na sua apresentação você trouxe alguns dados que ilustram uma mudança, uma tendência de mudança de perfil nas audiências públicas, que você inclusive reforça agora na sua resposta. Será que essas audiências elas não poderiam ser encaradas como um espaço de debate voltado à formação de consensos sociais, onde se buscasse realmente dirimir essas dúvidas, esses conflitos que às vezes colocam mesmo questões em polos extremamente antagônicos e quase excludentes, e que precisam ser resolvidas pelo judiciário? E a partir desse momento que nós enxerguemos as audiências públicas como um espaço de formação de consensos, vira ponte ou algo mais, criar algum mecanismo que permita ao menos um certo grau de vinculação da corte em relação ao que seja debatido na audiência, para que aquilo não possa ser ignorado. Que seja para rejeitar, mas que de alguma maneira a corte se veja obrigada a responder ao que foi debatido na audiência e assim, direto ou indiretamente, responder também à própria sociedade numa abertura do judiciário a um debate, a um diálogo democrático, a um diálogo social. Gostaria que você tecesse algumas considerações sobre esse tema. Perfeito, professor Marcos. Agradeço muito as suas considerações. Poder debater esse tema com quem conhece o assunto, de fato, é uma honra, assim como o senhor e como o professor Pedro Buch. A questão da audiência pública e dessa expansão, de fato, a pergunta vou tentar responder da forma plena e fazer a reflexão em conjunto, né, para que a gente possa chegar a algumas conclusões. A audiência pública, nessa transição de mecanismo essencialmente técnico para mecanismo de participação, ela aconteceu de forma abrupta já na primeira audiência pública. Não foi algo planejado, algo que se rompeu, que aconteceu. Aconteceu de uma forma em que pode-se dizer que não havia controle disso. Não estava previsto isso no roteiro dessa situação, e aconteceu, por ser da própria audiência pública. Penso eu que o judiciário, já há muito tempo, já entrou na agenda da sociedade. O Poder Judiciário, que há muito tempo e por diversas vezes foi considerado o mais hermético dos poderes, cada vez mais chamou a atenção da sociedade. Veja, situações como essa, e o Brasil, de fato, ele tem um brilhante trabalho nesse aspecto, com a transmissão dos julgamentos, por exemplo, pela TV Justiça, acompanhamento das pessoas de uma forma geral, pelo Judiciário. O Judiciário passou a ser agenda, preocupação. Ao passo que o Judiciário assume essa função de garantidor de direitos fundamentais e a forma que a gente tem com a Constituição
com esses direitos que nós temos um judiciário atuante, né, para alguns ativistas, mas enfim, um judiciário atuante. Essa atuação do judiciário, ela cresce e os mecanismos de participação popular, em tese, não. Em tese, os mecanismos de participação no judiciário, eles acabam sendo reduzidos a poucos, que crescem justamente de fissuras democráticas, que eu chamo como essa previsão legal. Então, essa expansão reforça a ideia de que o judiciário ele está na agenda popular e precisa se adequar a essa nova realidade. É um novo contexto, ponto. Se é bom ou se é ruim, não penso que seja a discussão. A situação é que não há retorno. A ideia é que o judiciário está na pauta e o judiciário deve se considerar como tal. Ou seja, qual é a imagem que o judiciário tem de si e que ele quer que a sociedade tenha. A audiência pública aparece aqui como um canal fantástico para se resolver isso. Porque ela não é só um canal de informação, mas também um canal de participação. A audiência pública vence muita coisa, venceu vários desafios. Como eu disse, abruptamente, rompendo, chamando a sociedade, fazendo a sociedade participar. Mas um dos desafios que a audiência pública ainda não venceu foi, de fato, a participação dos ministros na realização das audiências públicas. De fato, a justificação dos ministros pelas audiências públicas. As audiências públicas, elas não têm um mecanismo que garanta a sua utilização. Isso é um enfraquecedor. Aqui, creio eu, que esteja o calcanhar de Aquiles da audiência pública. Justamente um ponto em que ninguém tem garantia que serão ouvidos. É claro, eles são ouvidos em plenário, pelo ministro relator, no geral o ministro-presidente acompanha, alguns ministros acompanham, mas eles não estão vendo todos lá. Existe esse outro lado da situação. Claro que, pela gravação, por uma série de situações, você faculta a possibilidade. Agora, o mecanismo de justificação da audiência pública é uma situação que poderia reforçar e trazer a audiência pública, consolidando ela, de fato, como um instrumento democrático. Bem, aqui agradecendo a todos pelo debate. Lembro que você também pode participar do programa academia@stf.jus.br. Mande o seu currículo com o título do seu trabalho e nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo programa.